Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Dayana Mesa. Yo soy profesora de español de la Red Municipal de Bahía. Hoy nosotros vamos a ver una clase sobre saludos, despedidas y cortesía. Bueno, entonces acá nosotros vamos ver alguns saludos. Saludos são as saudações, são formas para a gente se cumprimentar quando nós encontramos algum amigo. Nós vamos usar algumas destas aqui, pode ter muito mais. Então, pela manhã, nós podemos usar buenos dias. Por la tarde, buenas tardes. E por la noche, buenas noches. Também podemos usar hola, hola como estás e muitas outras maneiras. Essas aqui são as maneiras básicas para a gente poder cumprimentar. Algumas despedidas. Então nós temos várias formas para nos despedirmos, para dar tchau. Aqui eu trouxe algumas. Então, hasta luego é o até logo. Nos vemos, que nós vamos nos ver brevemente. Então posso falar hasta luego, nos vemos, que é o até logo, nos vemos. Tchau e adiós, que é o adeus. As expressões de cortesia são aquelas famosas palavras mágicas que nós usamos para pedir alguma coisa, para agradecer, para se desculpar. Então aqui nós temos algumas. Gracias, que eu uso para agradecer. Posso usar também muchas gracias, para dar mais ênfase nesse agradecimento. De nada. Perdão, lo siento, quando eu quero pedir desculpa por alguma situação que aconteceu. Se eu quiser pedir autorização para alguma coisa, permisso, que é o nosso mesmo licença, ou com permisso, com licença. Por favor, e puedo ayudar? Bom, nós vamos fazer agora uma atividade para recordar essas saudações e despedidas que nós vimos agora. Então, aqui eu trouxe algumas situações para nós vermos as saudações. Então, aqui nós temos duas amigas que se encontraram e a moça chegou correndo. A amiga falou, mulher, o que passou? Mulher, o que aconteceu? O que será que a amiga respondeu? Buenas tardes. Muy bien. Acá. O homem fala para o menino, buenos dias. Ele deu bom dia. O que o rapazinho respondeu? Buenos dias. Muy bien. Aqui a mãe está colocando o filho para dormir e fala, buenas noches, carinho. Buenas noches, mamá. Muy bien. Aqui, a moça, sem querer, esbarrou na outra e disse, ai, perdona, lo siento. O que a moça respondeu? No te preocupes. Muy bien. Aqui, a senhora fez as compras e o senhor disse para ela, de nada. O que será que ela falou? Gracias. Estou. Aqui os dois amigos se encontraram na rua. E um disse, hola, que tal? O que o amigo respondeu? Bien, ¿y tú? Estou. E aqui o homem quer passar no meio entre a mulher e o filho. E ela disse, sim, como não? O que será que este homem pediu para ela? Con permiso, señora. Muy bien. Agora nós vamos a recordar lo que foi visto en la clase de hoy. Entonces, yo hablo y ustedes repiten. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Por favor. Y perdón. Perdón. Bueno, entonces, por hoy era solo. Hasta la próxima clase. Hasta luego.
Bom dia, bom dia. Eu sou a professora Márcia, sou professora de Ciências da Rede Municipal de Ensino. E hoje a gente vai falar sobre vírus, né? Parece batido, mas quanto mais a gente conhecer, mais importante, mais a gente vai conseguir se prevenir. Então, vírus são seres vivos ou não? Sim, vírus são seres vivos. E o que são os vírus? E como eles se reproduzem? E como nós pegamos um vírus? Vamos responder essas perguntas agora. Bom, o que é vírus? Vírus é um ser acelular. O que seria isso? Seres acelulares são aqueles que não possuem célula. Mas aí vocês poderiam perguntar, mas prof, para ser vivo precisa ter célula. Mas os vírus, eles possuem outras características que o incluem como seres vivos. Por exemplo, eles possuem material genético, eles se reproduzem e eles possuem algumas moléculas como as proteínas. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que seria isso? Eles têm que parasitar uma célula. Então a gente vai dar o exemplo do coronavírus. O coronavírus, ele entra numa célula do nosso trato respiratório superior, que seria a garganta e o nariz. Então ele vai parasitar uma célula do trato respiratório e ele vai usar toda a estrutura da célula para se reproduzir. Então ele usa a maquinaria da célula para poder se reproduzir. E aqui nós temos alguns tipos de vírus. E lembrando que nós pegamos vírus quando temos contato com pessoas ou objetos contaminados. E aqui alguns tipos de vírus. O primeiro ali, o HIV, o vírus da hepatite B, do ebola, o adenovírus, o influenza e um bacteriófago. E aqui o famoso coronavírus. Vírus significa veneno. E a gente vai responder outras perguntas, né? Os vírus causam doenças somente em seres humanos? Não, os vírus podem infectar plantas, animais e até bactérias. E é verdade que os vírus podem ficar inertes? Verdade, eles podem ficar milhares de anos num ambiente. Eles ficam encapsulados e quando eles acharem esse ambiente favorável, eles podem voltar à ativa. E agora a gente vai saber o que é a diferença entre pandemia, epidemia, endemia e surto. Agora a gente está vivendo um momento de pandemia. O que é isso? Uma doença que já está em vários continentes e em vários países. Então já tomou conta praticamente de todo mundo. Epidemia. No Brasil, a gente vive uma epidemia de dengue. O que significa isso? Que em várias regiões do Brasil nós temos casos de dengue. Todo o país tem casos de dengue, é o que mostra esse mapa aqui. Depois a gente vai ver endemia. Endemia é em determinadas regiões. O Brasil também vive uma endemia de febre amarela. Essa região mais escura do mapa é em regiões de matas. Então, a febre amarela é uma endemia de região de matas. E o surto é numa região bem específica. Por exemplo, um município, uma cidade que tem um surto de infecção intestinal. Ok? Entenderam? Agora eu tenho um desafio para vocês, na verdade 2. O primeiro, vocês vão fazer um acróstico. O que é isso? Acróstico, vocês pegam uma palavra-chave. Por exemplo, aqui tem um exemplo. Eu tenho a palavra saúde. E vocês, com as letras de saúde, que vocês vão escrever na vertical, vocês vão escrever outras palavras relacionadas à saúde. Então, ali, ó, saúde, descanso, saúde, lazer, saúde, nutrição, saúde, atividade física, saúde, higiene. Então, com a palavra vírus, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão criar outras palavras relacionadas a vírus utilizando as letrinhas do vírus. Um detalhe,
pode tirar o acento, para isso, tá? Só para isso pode tirar o acento para escrever as palavrinhas. Quero ver quem vai conseguir. Chama o pai, chama a mãe, todo mundo envolvido nessa atividade para fazer o acróstico. E o próximo desafio, eu sei que está todo mundo, já a maioria das pessoas viram, mas vou fazer de novo, porque é super importante lembrar que a gente precisa lavar as mãos o tempo todo. Então, o que a gente vai precisar? 2 pratos fundos, um pouco de água, um pouco de orégano, mas não precisa ser orégano, pode ser um pouquinho da erva de chimarrão lá do pai e da mãe, põe uma colherinha só. E um detergente, que também não precisa ser só detergente, lava a mão num sabão grosso e molha o dedinho que vai dar o mesmo efeito. Então vamos lá, vamos botar água no prato. Um pouquinho do orégano, do que vocês tiverem de erva seca. Pode deixar bem juntinho. Aqui no outro prato a gente vai colocar umas 3, 4 gotinhas de detergente. Olha só, o orégano é o vírus. Quando a gente lava a mão, os vírus vão se comportar de forma diferente no nosso organismo. Então vamos molhar o dedinho. E agora a gente coloca aqui no vírus. Olha o que vai acontecer. O vírus vai se afastar do nosso organismo, tá? Então, gente, vamos lembrar o seguinte, como a gente pode se prevenir. E não é só para o vírus, é para a maioria das doenças. Olha aqui o Cascão. O Cascão, ele não gosta de tomar banho, mas ele está lavando as mãos, porque ele sabe que é importante. Então, a gente precisa lavar as mãos com frequência, com água e sabão, evitar aglomerações, manter a casa arejada e limpa, usar a máscara quando tiver que sair e o mais importante, fica em casa. Obrigada e até breve!